a falta de confiança na vida das pessoas é o que impede a maioria dos seres humanos de ser vencedor. A falta de confiança, ela limita as pessoas. Veja que muitos homens e mulheres abandonaram sua vida com Deus por falta de confiança. Muitas pessoas duvidam do Evangelho, perdem a fé por falta de confiança. Pessoas que desconfiam de tudo, elas não acreditam mais em si mesmas. Perderam a base da fé, desanimaram, deixaram de lado sua caminhada com Deus. Muitas das vezes a pessoa ela não tem motivação mais nem para ir em busca do emprego, nem para que ela busque uma porta de prosperidade na vida. Isso tem acontecido muito com as pessoas. Pessoas que ficam desmotivadas com tudo. Mães que não querem mais lutar por família, pais que não querem mais buscar a misericórdia de Deus pela sua casa, porque não precisa para ter Deus estar dentro da igreja. Pessoas que perdem a fé pelas coisas mais naturais da vida, porque falta nelas confiança. Pessoas que elas desconfiam de tudo, elas têm medo de tudo, duvidam de tudo. Como nós podemos ser vencedor, pessoal, se nós duvidarmos do poder de Deus? Se você que está aqui duvida do poder de Deus, como vai ter libertação para a tua vida? Como Jesus vai poder transformar a vida da pessoa que duvida? A própria palavra diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que bate com força, mas volta só a espuma. Toda pessoa que duvida, ela não tem consistência no que ela faz. Toda pessoa cheia de dúvida, ela não tem consistência nas suas decisões. Ela toma a decisão hoje, amanhã está voltando atrás. Como você vai ter o espírito de um vencedor se você não tiver perseverança no que você faz? Se a dúvida estiver ali batendo na tua porta, se o medo estiver batendo na tua porta, se a insegurança fizer parte da tua vida, como você vai vencer? Como alguém pode ser um vencedor se a pessoa tem medo de tomar decisões? Se a pessoa duvida da própria capacidade. Tem pessoas que duvidam dela própria. Tu imagina o que essa pessoa acha de Deus. Aí a única palavra que resta é: eu creio em Deus. Mas creio de que maneira? A primeira luta que vem joga a pessoa no chão. A primeira batalha que se levanta, a pessoa desiste. A primeira dificuldade que se levanta, a pessoa perde a fé. Como nós vamos ser libertos de demônios, principados, potestades que atentam contra a nossa vida se nós duvidarmos do Evangelho? Nós vamos lutar contra o nosso adversário como, pessoal? Como nós vamos vencer um adversário que não desiste nunca se nós desistirmos? Como você vai vencer aquele que luta contra o próprio Deus, que atenta contra o reino de Deus, se você desistir? O diabo atentou contra o reino de Deus. O diabo atentou contra o próprio Jesus. Você acha que ele vai desistir de você? Se você não se revestir da armadura de Deus, se você não tomar para a tua vida a armadura de Deus e tiver confiança na palavra de Deus, jamais você pode ser um vencedor falando em nome desse Deus. Essa é a realidade. Olha o que a palavra nos adverte. Efésios 6:10, pessoal. Quanto ao mais,
Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneças inabaláveis. Amém, pessoal? Você está vendo o que é o espírito do vencedor? O espírito do vencedor é vencer e permanecer inabalável. O espírito do vencedor é lutar, enfrentar a luta, vencer e permanecer, mantendo a fé, mantendo a perseverança até o último dia. As pessoas têm abandonado a sua fé, não é porque Deus não faça milagres, é porque as pessoas já não têm confiança em si mesma e não acreditam mais no poder do Evangelho. Pessoas que acreditam em pastor, pessoas que acreditam numa profecia, numa revelação, pessoas que acreditam no poder do seu ministério em que ela congrega, pessoas que confiam no seu líder famoso, na sua religião, mas já não acreditam mais no poder do Evangelho, já não acreditam mais no poder transformador da palavra de Deus. Pessoas que acreditam em homens, mas não acreditam no poder que tem essa palavra sobre a sua vida. Pessoas que acreditam em qualquer palavra humana, mas não acreditam no Evangelho do Senhor Jesus e no poder que Ele tem para transformar a vida. É isto que tem impedido os milagres de acontecerem dentro das igrejas. Pessoas que elas até têm confiança numa liderança terrena, mas não têm confiança na liderança que é Jesus. Não tem confiança que Jesus possa tocar com a mão na sua vida e trazer a libertação que a pessoa precisa. Ó, pastor, eu preciso muito de libertação. O único libertador da humanidade é Jesus Cristo. Eu preciso muito, pastor, que Deus faça um milagre na minha vida. Esse milagre está no Senhor Jesus. Se você não acreditar no Evangelho, se você não acreditar que Jesus é o milagre que você precisa, esse milagre não pode acontecer. Você tem que ter confiança naquele que tem a vida para te oferecer, pessoal. Você tem que ter confiança naquele que pode abrir a porta na tua vida que está fechada, trazer a cura, trazer a libertação que você precisa. Você tem que ter confiança naquele que tem a vida para te oferecer, que é Jesus Cristo. E como nós vamos chegar a Jesus? Tendo confiança no seu Evangelho, tendo confiança na palavra de Deus. É isto que os falsos profetas, eles têm tentado tirar do povo a palavra. Porque no momento que você duvidar do Evangelho,
No momento que você começar a duvidar da palavra de Deus, você perde a tua comunhão com Deus. É isso que os profetas das revelações, profetisas e profetas que vivem revelando todo dia dentro da igreja, tentam mudar o foco das pessoas do Evangelho, porque eles sabem, se você confiar no Evangelho, não precisa você receber uma revelação para você receber o milagre na tua vida. Se você confiar na Bíblia como ela é, olha só, esta é a palavra de Deus, está aqui. Se você confiar na Bíblia como ela é, no poder que ela tem, não precisa um pastor fazer uma revelação para você receber tua cura, tua libertação. Se você confiar no poder que está na palavra de Deus, não precisa você procurar uma profetisa ou qualquer tipo de revelação para você receber o milagre que você precisa. Porque a palavra é o milagre. Nela está o poder de Deus. Sabe qual tem sido o problema da maioria das pessoas? É que elas têm deixado de lado o foco na palavra de Deus e saído em busca de palavras de homens. Jesus disse que os profetas profetizaram até João, e após João Batista o reino de Deus é tomado por esforço, e os que não se esforçar não se apodera dele. Mas ninguém quer fazer esforço nenhum para acreditar na palavra de Deus. Ninguém quer fazer esforço nenhum para confiar na palavra de Deus. As pessoas não estão preocupadas em ter um encontro com o Senhor Jesus através da sua palavra. Aí ficam colocando a sua confiança no braço humano, acreditando que vai cair uma migalha da mão de um, da mão de outro. Pessoas desmotivadas, desanimadas, que perdem a sua fé por qualquer coisa, que duvidam de tudo. Como Deus vai poder abençoar uma geração que desconfia do seu Evangelho? Não há outro meio para você chegar a Deus senão pela palavra dele, pessoal. Observe que todas as religiões do mundo, do planeta, elas têm que usar a palavra de Deus como base. É claro que a maioria distorce tudo, mas estão dentro da palavra, distorcendo, mesmo usando ela distorcida, estão na palavra, estão abrindo a Bíblia. É ou não? Digo para vocês que estão aqui, não precisa uma profecia saída da boca de homem para vocês receber milagre, porque o milagre que vocês precisam está na confiança que vocês têm na palavra de Deus. Amém, pessoal? Você está entendendo como funciona? A cura e a libertação que vocês buscam nessa manhã está em você confiar nessa palavra. Você vê o que nós lemos aqui? Você tem que aprender a se revestir de toda a armadura de Deus, para você ficar firme contra a cilada do diabo. Isso não é profecia de pastor, isso não é revelação de pastor, isso é revelação da palavra de Deus, pessoal. É Deus se revelando para você através do apóstolo Paulo, dizendo: vocês têm que aprender a tomar para vocês toda a armadura de Deus, para vocês ficar firme contra a cilada do diabo. Vocês têm que tomar para vocês a armadura de Deus, para vocês não duvidarem do Evangelho, para vocês não ficarem lutando contra a carne, um lutando contra o outro. O problema da maioria das pessoas é que o problema se levanta por ela não ter conhecimento espiritual. Ela começa a lutar contra o outro, esposa lutando contra a esposa contra o
esposo, filho contra pai, contra mãe. É o que acontece. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento do Evangelho, não tem confiança no Evangelho. Como Deus vai libertar, como Deus vai fazer coisas grandiosas que você deseja na tua vida, se você não confia mais no Evangelho, se você não acredita mais na palavra de Deus, se a tua confiança já está lá embaixo, está na lama. Como Deus vai poder abençoar uma igreja que tem dúvida do Evangelho? Só acredita no que quer para si, naquilo que é a vantagem. Não acredita no Evangelho como ele é. Olha o que nós lemos aqui. Vocês têm que tomar para vocês toda a armadura de Deus, para que no dia que vocês vençam uma luta, vocês permaneçam inabaláveis. Vocês mantenham a fé e a perseverança. Vocês mantenham a confiança na palavra de Deus. Ah, pastor, mas é porque algo aconteceu na minha vida que me fez duvidar. Mas não poderia acontecer isso. Você não podia duvidar. Se você tem confiança no Senhor Jesus, no poder do Evangelho, você não ia duvidar. Você não ia ficar com medo. É porque o Senhor não conhece, pastor, o que aconteceu comigo. E o que acontece comigo, você conhece? A fé se mantém de pé. E aí? Ou você está achando que eu não passo por luta igual você passa? Ou você está achando que a minha vida é diferente da sua? No mundo nós vamos ter aflição, mas temos que ter bom ânimo. Você vai passar por luta dentro da tua casa, mas continua de cabeça erguida. Vai ter um momento que parece que a porta não vai se abrir, mas você tem que continuar forçando para ela abrir. Você não pode achar que porque a porta fechou, ela não vai se abrir mais. Está entendendo? O que leva as pessoas a se tornarem fracassados? A falta de confiança. O fracasso das pessoas se dá na falta de confiança. Uma porta se fecha, aí a pessoa acha que acabou o mundo. Não vai forçar a barra, não vai lá, não vai tentar, não tenta mais nada. Como Deus vai abençoar uma geração dessa? Como Deus vai poder transformar em vencedor a pessoa que a primeira luta que vem ela desiste? A primeira batalha que se levanta ela perde a fé. Veja-se no espírito dos vencedores, biblicamente falando, se teve essa linha de pensamento. O gigante se levantava, o menino se levantava mais. Está vendo? Quanto mais a luta crescia, mais a fé dos homens crescia. Quanto mais o deserto aparecia na vida de Abraão, mais ele usava a sua fé. Quanto mais o deserto apareceu na vida de Moisés, mais ele se levantou. Quanto mais as dificuldades vieram sobre a vida de Davi, mais ele cresceu para cima da dificuldade. Nunca se intimidou. Hoje nós queremos as mesmas bênçãos que esses homens tiveram, mas não queremos pagar o preço que eles pagaram. Na maioria das vezes o povo de Deus quer as bênçãos de Deus que Davi teve, mas não quer pagar o preço que Davi pagou. O povo de Deus quer a promessa feita a Abraão, mas não quer pagar o preço que Abraão pagou. Não quer lutar e confiar em Deus como Abraão confiou. Não quer enfrentar a luta como Abraão enfrentou. A primeira coisa que vem, a pessoa duvida, tem medo, fica murmurando, reclamando. Como Deus vai abençoar uma geração dessa? Prefere acreditar em falsas profecias, em falsos profetas, palavras do engano, palavras de mentira, ao invés de acreditar na palavra de Deus, que é o único meio de chegarmos a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O único meio para a tua libertação, o único meio para você ser livre das amarrações financeiras, o único meio para você ser livre da escravidão que Satanás tenta contra a tua vida, é ter confiança na palavra de Deus,
e acreditar no Evangelho como ele é, meu irmão. Não tem outro meio, porque Jesus se revela pela palavra. A mensagem é clara, pessoal, mas as pessoas preferem achar que o diabo não existe, que tudo é uma invenção. As pessoas preferem começarem a achar que tudo é uma invenção de pastor. Falou o nome do diabo, e o pastor está inventando. Olha o que a Bíblia diz: você tem que aprender a se revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra a cilada do diabo. Então a Bíblia está inventando o diabo? Não, meu irmão, ele existe. E esse problema que você enfrenta, é ele que está ali atacando. Essa luta que está se levantando contra a tua vida, é ele que está colocando. Essa doença, essa enfermidade, é ele que está tentando contra você. Não esqueça que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio. A pessoa muitas das vezes está enfrentando uma luta, ela vai no médico, o médico não descobre a causa daquela enfermidade, daquele problema, e a pessoa vai para um canto e vai para outro. Meu irmão, saiba que pode ser um problema espiritual que está ali. E médico não vai resolver problema espiritual de ninguém. Aquilo que é para o médico dar a solução, ele encontra um problema, passa o remédio e a pessoa é curada. Mas existem problemas espirituais que só Jesus pode curar. Só o poder do Evangelho pode transformar a vida daqueles que creem no Senhor Jesus através da sua palavra. Por isso eu digo para vocês: não tenha em você o espírito da timidez. Não mantenha dentro de você o espírito do medo. Eu não posso, eu não consigo. Isso não é palavra e nem resposta para quem deseja ser um vencedor. Quem deseja na vida ser um vencedor, não pode existir no espírito da pessoa o eu não posso, eu não consigo. Toda pessoa vencedora, ela não olha para o tamanho da luta, ela olha para o tamanho da solução. E a solução está em Jesus. Amém? Toda pessoa vencedora, ela não fica resmungando e chorando, olhando para o chão como se a luta tivesse vencido ela, como se ela tivesse vencida. O espírito do vencedor, ele não se abate. O vencedor pode estar caído, mas não morto, não destruído. O espírito do vencedor, ele pode estar ferido, mas não abatido. Toda pessoa que tem o espírito de um vencedor, ela pode estar ali no pior momento da vida, mas destruída ela não está. A mente dela está pronta para agir. A mente dela está pronta para funcionar. Esse é o espírito que vence o mundo. Esse é o espírito que vence Satanás. Esse é o espírito do vencedor que um dia vai superar as suas lutas. O espírito que não se intimida diante das dificuldades. Homens e mulheres que não vão se intimidar porque a sua casa está com problema, porque a vida financeira está amarrada, porque os problemas se levantaram. A pessoa, ela levanta, sacode a poeira e vai à luta, meu irmão. Todo vencedor não fica olhando para o tamanho do problema, ele olha para o tamanho da solução. Essa é a diferença. Você quer um dia ser um vencedor? Você quer ser uma vencedora na tua vida? Para de ser tímido, para de ser medroso, para de ter medo, para de duvidar, para de desacreditar do Evangelho. Tenha confiança. Meu Deus, eu vou fazer assim, vou ver a glória de Deus. Eu vou manter a minha fé, a minha perseverança. Olha, Senhor, numa sexta-feira eu tenho que fazer corrente de libertação, eis-me aqui. Numa quarta-feira eu tenho que clamar pela minha família, eis-me aqui.
No domingo eu tenho que buscar toda a armadura de Deus para a minha vida, ter conhecimento do Evangelho, eis-me aqui. Numa segunda-feira eu tenho que clamar pela minha família, eis-me aqui. Eu tenho que clamar pela minha prosperidade, eis-me aqui. Você está entendendo como funciona? Ah, mas eu fiz 1 ano, eu orei 2, 3 anos, não adiantou. O espírito do vencedor não pensa assim. Esse é o espírito da timidez, o espírito do medo, da insegurança. O espírito do vencedor, ele sabe que o que ele fez foi ouvido por Deus, e amanhã a vitória dele é garantida. Amém, pessoal? O que você está fazendo hoje, se prepare para o amanhã. Esse é o espírito do vencedor, aquele que não tem medo, aquela que se supera. O espírito do vencedor, da vencedora, é o espírito da superação. É aquela pessoa que não fica olhando para os pés, chorando, resmungando, falando, contando a vida para os outros, contando história para os outros. Ah, parece que eu nasci para sofrer. Olha que vida é essa. Poxa, é porque os meus antepassados todos foram pobres, eu sou pobre também. Meu irmão, o espírito do vencedor não tem esse pensamento. O espírito do vencedor vai à luta. Toda pessoa que um dia deseja ter sucesso na sua vida, ela não se intimida diante das batalhas que a vida implanta, mas ela se levanta, ela se supera no meio das tribulações da vida. Todo homem, toda mulher de Deus tem que ter nele o espírito de um vencedor, porque esse é o espírito do Senhor Jesus. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Amém, igreja? No mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar por tribulações, mas tenha o espírito de um vencedor, e a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. É a diferença, pessoal. Não dá para ter medo de enfrentar a realidade da vida. O que você enfrenta hoje é só a realidade da tua vida. O que eu enfrento, as minhas lutas, é só a realidade da minha vida. Eu só tenho que lutar. No dia que eu desistir, no dia que eu perder minha fé, acabou. O espírito do vencedor não se intimida. Todo mundo tem uma luta, tem uma missão a cumprir, meu irmão. Qualquer um ser humano tem uma missão a cumprir. E quem desistir da sua missão, acabou a vida. Nós temos que pensar o seguinte: meu Deus, se é para mim desistir da minha missão, desistir da minha batalha, melhor me é morrer do que viver. Qual é o resultado de viver aqui na terra? Qual o sentido de alguém viver aqui na terra? Desistindo da sua missão, desistindo dos seus projetos, dos seus sonhos. Melhor é morrer do que continuar aí de olho aberto, meu irmão. Desistindo de tudo, com medo de tudo. Como nós vamos ser vencedores dessa maneira? Por isso, entenda que o vencedor, ele não tem medo de enfrentar as lutas da vida, porque ele sabe, o vencedor, ele sabe que a vida é feita de luta, e para ele um dia ser coroado, subir no pódio, ele tem que primeiro vencer, primeiro chegar na frente. É assim que um atleta é coroado. Amém, pessoal?